Eu sou Levi Costa e vou falar do seguinte: o Estado, a pena de morte e a Bíblia. Eu não vou tratar aqui da aplicabilidade da pena de morte segundo as leis. Certo é que no Brasil a pena capital não é praticada. O artigo 5º da Constituição Federal proíbe a pena de morte, a não ser em caso de guerra declarada. Já o artigo 6º da Constituição estabelece as chamadas cláusulas pétreas. São aquelas que não podem ser excluídas ou restringidas. Entre elas estão os direitos e garantias individuais, como os definidos no artigo 5º da Carta Magna. Outro sim, eu não precisaria da Bíblia para abordar esse assunto, mas como ela é a primeira a ser mencionada quando esse tema é citado, vamos à Bíblia então. Eu vou apenas destacar em um texto do Novo Testamento a questão de o Estado ter o direito legal de fazer uso da pena capital aos que praticam o mal, ou seja, aos infratores da lei. O texto encontra-se na carta aos Romanos, no capítulo 13 e versículos 3 e 4, onde o apóstolo Paulo aborda esse assunto. Vejamos o texto segundo a versão NVI, que diz: pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. O que me chama a atenção no texto é a parte do verso 4 que diz, abre aspas, mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Fecha aspas. O que Paulo queria dizer com pois ela, no caso a autoridade, o governo, não porta a espada sem motivo? O comentário bíblico popular do Novo Testamento traz o seguinte, abre aspas, ao que tudo indica, a espada se refere ao poder supremo do governo, isto é, o poder de impor a pena capital. Fecha aspas. O novo comentário bíblico Novo Testamento, por sua vez, diz, abre aspas, a espada é um instrumento de morte. Na época de Paulo, a forma mais comum de executar a pena de morte era a decapitação com a espada. Fecha aspas. Portanto, Paulo adverte, você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Mas se praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Em outras palavras, seria, havendo necessidade, a autoridade fará uso da espada, aplicando a pena de morte contra aquele que pratica o mal. É interessante notar que Paulo não questionou a ação das autoridades na aplicação da pena capital aos maus. O que ele deixa claro é que os governantes são constituídos por Deus e que insurgir-se contra as autoridades é insurgir-se contra o que Deus estabeleceu, trazendo com isso a condenação sobre si mesmo. É como diz os versículos 1 e 2 deste capítulo 13 da carta aos Romanos, onde diz, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus constituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Versão NVI. Por fim, Paulo conclui sua fala dizendo, portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por causa de consciência. Versículo 5, versão NVI. É isso. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal.